A Bíblia descreve com clareza a existência de uma batalha invisível e constante, a luta entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. No centro dessa guerra espiritual estão os servos de Deus, que se tornam os alvos preferidos do inimigo. Desde os primórdios, o diabo trabalha com um objetivo bem definido: destruir aqueles que pertencem ao Senhor, minar a fé deles e afastá-los da salvação. Não se trata de um ataque aleatório, mas de uma estratégia calculada para enfraquecer os que foram chamados para refletir a glória de Deus na terra. Em Lucas 22:31, Jesus alertou Pedro dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Essa passagem é reveladora, porque mostra não apenas o interesse de Satanás em atacar, mas também o seu método. A palavra cirandar fazia parte da linguagem agrícola da época e significava peneirar o trigo, agitar até separar o grão valioso da palha sem valor. Era um processo duro, de atrito, no qual apenas o que era sólido permanecia. Ao aplicar essa metáfora à vida espiritual, Jesus mostra que o objetivo do inimigo é colocar os servos de Deus em situações de extrema pressão, de forma que aqueles cuja fé não é genuína venham a cair. A razão para esse ódio é antiga. Satanás foi criado como um anjo de luz, mas se rebelou contra o Criador. Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17. Sua queda não foi apenas um ato de orgulho, mas o início de uma guerra contra tudo o que reflete a glória de Deus. E como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, cada vez que alguém escolhe viver em santidade e obediência, Satanás é lembrado daquilo que perdeu e jamais poderá recuperar. Por isso, ele investe com tanto ódio contra aqueles que servem ao Senhor. Mas o texto bíblico não fica apenas na advertência. Jesus, após avisar Pedro sobre a intenção de Satanás, também lhe deu uma palavra de esperança. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32. Isso mostra que a vitória não depende da força humana, mas da ação de Cristo e do Espírito Santo em nós. Paulo reforça isso em Romanos 8:9 ao dizer: Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é a marca registrada de quem pertence a Deus, o selo da promessa, Efésios 1:13. É exatamente por isso que Satanás trabalha incessantemente para enfraquecer a fé, tentando bloquear a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ele não pode arrancar o espírito de alguém, mas pode criar circunstâncias e sentimentos, como orgulho, pecado, desânimo e incredulidade, que abafam a obra de Deus no coração. Esse embate não é apenas teórico. A própria Bíblia nos dá exemplos claros. Jó foi provado quando Satanás pediu permissão a Deus para tocar em tudo o que ele possuía. Jó 1:9-12. A intenção era fazê-lo amaldiçoar a Deus, mas Jó se manteve fiel, mesmo em meio à perda e dor. Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, foi restaurado pela intercessão de Cristo e se tornou uma das colunas da igreja. Paulo, por sua vez, relata em 2 Coríntios 12:7 que enfrentou um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ainda assim, concluiu que, em sua fraqueza, o poder de Deus se manifestava. Esses exemplos mostram que Satanás sempre ataca os que estão na linha de frente, mas também que Deus sustenta os seus servos para que prevaleçam. As estratégias do inimigo são muitas e quase sempre sutis. Ele usa a dúvida, como fez com Eva no Éden, perguntando: é assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Usa o orgulho para levar o homem a achar que pode viver sem depender de Deus. Planta o desânimo, fazendo parecer que orar, jejuar e servir não tem efeito. Lança tentações que oferecem prazer momentâneo, mas resultam em destruição. E, quando necessário, mobiliza perseguições externas para tentar silenciar a fé.
Por isso Pedro escreveu em 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diante dessa realidade, a Bíblia nos chama a proteger nossa fé. Paulo, em Efésios 6:11 e 13, orienta a vestir toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o calçado do Evangelho da paz. Essa armadura não é apenas um símbolo, mas uma realidade espiritual. Sem ela, ficamos expostos. Com ela, temos condições de resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes até o fim. Em última análise, o alvo do diabo é a fé dos servos de Deus. Ele sabe que, se conseguir derrubar a fé, conseguirá enfraquecer a comunhão com o Senhor e impedir que o Evangelho seja anunciado. Mas a boa notícia é que a derrota de Satanás já está decretada. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado, a morte e o próprio inimigo. Em João 16:33, ele declarou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Apocalipse 12:11 resume a vitória dos fiéis. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Portanto, ainda que Satanás continue a agir, tentando peneirar, enfraquecer e destruir, os servos de Deus têm uma promessa maior. Podem permanecer firmes, cheios do Espírito Santo, guardando a fé e confiando na vitória já conquistada por Cristo. A mensagem final é um chamado à vigilância e à perseverança. O diabo quer destruir os servos de Deus porque eles são reflexo da glória do Criador e instrumentos para alcançar outras vidas. Mas aqueles que permanecem em Cristo, fortalecidos pelo Espírito Santo, não apenas resistem, mas se tornam testemunhas vivas do poder transformador de Deus.